Bem-vindos, pessoal. Vamos para a nossa recapitulação da lição número 3, abrindo mais uma semana de estudos na lição que tem como tema geral Provados pelo Fogo, que é a nossa discussão desse trimestre, como sequência ao que vimos no livro de Gênesis e a parte em aberto que fica do livro de Gênesis, que é a discussão de estamos no Egito, nossa terra não é aqui, e aguardamos uma terra renovada, cujo caminho que conduz até essa terra implica em uma série de questões, entre elas provações. Vamos lá, título da lição número 3 e verso, quem puder me ajudar. Lição 3, a gaiola. Verso: Nisto vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. 1 Pedro 1,6. Ok. Esse texto da carta de Pedro, em certo sentido, é um texto correlato ao da semana passada, da lição número 2, que também era um texto de Pedro. No texto da semana passada, a gente é chamado a atenção para não se surpreender, ou seja, para não se ver como alguém que foi pego de surpresa porque existe fogo entre nós ou porque está acontecendo o problema. Afinal de contas, se estamos numa guerra, se estamos no meio de uma guerra, o natural é que no meio de uma guerra a gente escute os barulhos dos tiros e veja as balas passando. Ou seja, faz parte do estar na guerra, a guerra. Na lição dessa semana, a gente continua essa mesma abordagem, essa mesma questão, só que o título dessa semana coloca uma questão importante em tela, que é o título da lição, né? A gaiola. Ou seja, somos como um passarinho que foi criado para ser livre, mas está preso na gaiola. E, obviamente, a gaiola tem dois sentidos. Existe um lado na questão da gaiola, que é o aprisionamento, ou seja, a perda da liberdade, a perda de determinadas condições atreladas àquilo que somos, àquilo que deveríamos ser. Mas tem um outro lado dessa mesma questão, que é a gaiola, que é a proteção. E a gente pode olhar pelos dois aspectos essa situação. Óbvio que o aspecto mais comum e o aspecto que mais está em evidência sempre é o aprisionamento. Mas há também o fator proteção. Por exemplo, para um pássaro que nasceu em cativeiro, a gaiola é uma proteção. Para um pássaro que nasceu nessas condições e que não conhece a liberdade no sentido pleno da sua existência, soltar esse pássaro em ambiente de liberdade, se não passar por um processo de readaptação, de reinserção à natureza, muito provavelmente esse pássaro não durará muito. Vai morrer em um curto espaço de tempo. Então, a gaiola tem dois aspectos interessantes trazidos na lição dessa semana. O verso escolhido para a lição, que é o 1 Pedro 1,6, traz esses dois aspectos. Então, primeiro, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ou seja, no que nos exultamos, o que deveria nos trazer alegria no tempo presente, e o que nos deveria fazer perceber que, apesar dessa alegria, estamos no tempo presente, e estando no tempo presente por algum tempo. Em algum ponto, seremos contristados por provações. E aqui abre-se a discussão dessa semana. A discussão dessa semana nos remete a um tempo e a um lugar, que é onde paramos a história no livro de Gênesis. O tempo e lugar, o Egito. A história do Gênesis, o Egito com um novo faraó. E esse novo faraó com uma situação distinta ao povo de Israel, que é a escravidão. Dessa escravidão vem uma condição de povo, uma condição de nação que perde a sua identidade no tempo, até que Deus entre em cena para resgatá-los, enviando Moisés para tirá-los do Egito. Obviamente, a lição não vai entrar nos detalhes da história, porque não é esse o objetivo, mas há uma questão na história que importa. Qual é a questão que importa e é trazida à tona logo na introdução da lição, logo na parte inicial da lição, no domingo, que é o fator do que a lição chamou de beco sem saída. Israel sai do Egito e daqui a pouco Israel está na seguinte condição:
Atrás de si tem um faraó que desistiu de libertar Israel e vem com um exército para prendê-los outra vez. De um lado, montanhas, e do outro lado, mar. Portanto, sem saída. Ou caem e morrem no mar, ou caem na mão dos egípcios e voltam para a escravidão. E a grande pergunta nesse momento, e é esse o tema que abre a lição dessa semana, a grande questão nesse momento específico de Israel é: por que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? Lembrem que a pergunta que Israel levanta é exatamente essa. Aquilo que leva Israel ao desespero ou ao desânimo naquela condição de ver o faraó com o exército de um lado, ver o mar do outro e as montanhas para cada lado e não ter para onde ir, a percepção de Israel foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para ficar aqui nessa encruzilhada sem saída, nesse beco sem saída. O que isso tem a ver com a discussão que até agora a gente vem tendo na lição a respeito do crisol, a respeito da provação? Há situações, e haverão situações na vida, em que literalmente a gente se vê num beco sem saída. A gente se vê no fim do percurso. O que é importante sempre se lembrar que se eu estou com Deus e atendi ao chamado de Deus para me deslocar para alguma direção, seja no sentido literal ou no sentido metafórico desse deslocar, se eu estou atendendo aquilo que Deus me pediu, estar num beco sem saída é só aparência de um beco sem saída. De novo, o que traz à tona a lição e o que traz à tona o autor da lição para a gente perceber é: há momentos em que Deus nos deixa ser conduzidos nas ações que Deus tem para conosco, nos caminhos que Ele quer que trilhemos ou nas ações que Ele quer que a gente execute. Há momentos em que, exatamente por atender a Deus, situações como essa vão ocorrer. E isso é parte do nosso processo de desenvolvimento da fé, da confiança em Deus e da esperança em Deus. E é exatamente o que acontece com Israel à beira do mar. No desespero e naquela condição, o que Israel é lembrado? Foi Deus quem nos tirou do Egito. E é Deus quem vai resolver essa situação. E aí Deus dá uma ordem, e essa ordem é: marchem. E essa é uma ordem interessante, né? A ordem de Deus para que o povo marche, para que o povo ande. Obviamente, a partir de um milagre que acontece, que é a abertura do mar, ainda assim é necessário fé para você pisar em terra seca de mar com um paredão de água do seu lado, que pode de uma hora para outra cair e você ser tragado pelo mar, como aconteceu com o exército de Faraó na sequência da cena. O que é importante aprender dessa lição de Israel indo para a Terra Prometida e passando por essa situação primária desse enfrentamento? Eles não estavam sozinhos. Deus se interpunha ao processo, tanto que colocou uma nuvem que separou Israel do faraó, colocou um processo de escurecimento na fumaça e na cinza que impedia que os soldados avançassem, para que o povo de Israel passasse em terra seca, dentro do que era anteriormente o mar. E quando o último israelita está do outro lado, o exército de Faraó é liberado e entra no mar e a água cobre o exército. Toda essa cena é só para mostrar para o povo de Israel de que eles não estão sozinhos e que dali para frente, qualquer coisa que eles tenham que enfrentar, eles têm um Deus que é maior do que todas essas coisas. Isso não foi muito efetivo, não por causa de Deus, mas por causa de Israel, a ponto de que quando eles chegaram em Canaã, os gigantes da terra e as dificuldades de enfrentamento fizeram que Israel desistisse e passasse depois 40 anos no deserto em função disso. Mas, de qualquer maneira, aqui tem um aprendizado efetivo para nós, que é qual é o comportamento que nós vamos ter toda vez que a gente se depara com esse paredão intransponível. A gente vai agir como Israel, murmurando, vai culpar a Deus por ser o causador daquilo,
vai desistir de tudo, ou vai olhar para Deus e falar, Deus, eu não sei a solução, não sei como vai ser transposto isso aqui, mas eu sei que o Senhor está aqui, então o Senhor resolve. Eu resolvo o que eu posso resolver e o Senhor resolve aquilo que para mim é impossível. A postura do cristão é a grande questão no debate desse tópico da lição. Na sequência, a gente tem ainda um outro episódio com Israel, exatamente em sequência, nessa mesma estrada, que é o episódio das águas amargas. Ou seja, Israel vai para um lugar, está no lugar deserto e não tem água. Não tem coisa pior que essa, no sentido de você ter uma necessidade direta e enfrentar uma circunstância tão grave quanto essa, faltar água no deserto, faltar água para uma quantidade enorme de pessoas no deserto. E pior, encontrar água e a água ser uma água intragável, águas amargas. Todas essas estruturas que a gente vê de histórias com Israel acontecendo, todos esses processos de Israel, no caso aqui o acampamento em Refidim, tudo isso tem um objetivo. Qual é o objetivo? Mostrar como Deus pode verter aquilo que é ruim em bênção. Como Deus pode transformar um cenário aparentemente intransponível, ou um cenário aparentemente inóspito, ou até realmente inóspito. Ele pode transformar isso em bênção. Ele pode alterar isso para bênção. Todas essas questões, todos esses processos que Israel passou, são processos que ilustram a nossa estrada, ou seja, estamos numa caminhada, numa jornada entre o Egito e Canaã. Como vamos nos portar diante dessa jornada é o grande ponto de questão nessas lições. Uma outra lição, uma outra história que a lição dessa semana vai trazer é a história de Cristo. E na história de Cristo a gente vai ver um outro aspecto dessa caminhada e desse processo de provações, que é a exposição direta ao enfrentamento, no caso da história de Jesus com Satanás, tanto que a lição trouxe como título o grande conflito no deserto, porque as duas pessoas do grande conflito estão lá, Cristo de um lado e Satanás do outro. Porém, a lição traz dois detalhes importantes na cena. O primeiro detalhe importante na cena é a forma como a cena foi descrita. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, e aí na expressão bíblica de um dos evangelistas, o conduziu ao deserto para ser tentado. E aí a grande pergunta é Deus quem nos conduz para a tentação, ou a tentação é um ato gratuito de Satanás? É importante a gente manter isso em tela, eu falei um pouquinho disso na lição de hoje de manhã, quando a gente discutia isso na igreja, na lição 2. É importante a gente manter em tela que Satanás faz as coisas que faz gratuitamente. Não é Deus quem o provoca para fazer, não é Deus quem o chama para fazer, ele faz porque faz. Faz porque é Satanás. Portanto, ao que Jesus foi conduzido? Ou seja, para onde Deus levou Jesus? Para onde o Espírito conduziu Jesus? Para a tentação ou para o deserto? É importante a gente manter em tela essa questão de que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E conduzir Jesus para o deserto era conduzi-lo para a comunhão. Ou seja, Jesus não foi tentado no processo inteiro do deserto, no sentido direto. Jesus foi para o deserto para a comunhão. Um tempo de isolamento e comunhão profundos com Deus, que era necessário para executar a missão depois. Quando ele estava pronto para a missão, é que Deus abre espaço, ou seja, tira a proteção e Satanás agora aparece para fazer o que sempre fez. Ele vai lá de graça e tenta. Quando a gente olha as tentações de Jesus, as tentações de Jesus trazem algumas coisas importantes para aprendizado. Uma delas é a primeira das tentações, é uma tentação de você executar com os seus próprios meios, ou seja, o processo de autossuficiência, a resolução de um problema. Mais do que isso, você provar para Satanás alguma coisa. Essa é a essência da primeira tentação. Jesus estava com fome? Óbvio. Eram 40 dias sem comer. Jesus estava cansado?
Óbvio, eram 40 dias no deserto. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Ele tinha poder para isso. Portanto, o problema ali não é o que Jesus estava passando, a obviedade do que ele estava passando ou o poder para executar o milagre. O problema é uma expressãozinha no início da frase de Satanás, que é se tu és. Essa dúvida levantada para que Jesus se prove para Satanás é que não faz sentido. O mesmo acontece conosco em várias circunstâncias da vida, em que a autossuficiência é a nossa grande provocação, ou a nossa capacidade e potencialidade é a nossa provocação. E Satanás pega esses elementos como elementos de teste. A segunda tentação que aparece na sequência, ela nos evoca um outro aspecto interessante do que a comunhão que Jesus desenvolveu com Deus deveria gerar. Se você olhar a segunda tentação, Jesus está no pináculo do templo, levado ao alto do templo, com uma proposta. Se lança daqui para baixo e os anjos vão te proteger, para que você não morra. O que poderia ser verdadeiro, sob o ponto de vista de proteção, se Jesus caísse lá de cima. Mas não se ele se jogasse. Qual é a tentação ali? A tentação ali é todo o grupo de pessoas que está no pátio do templo e que, em vendo Jesus se jogando e sendo protegido pelos anjos até chegar calmamente como uma pluma e pisar no solo, todo aquele contingente de pessoas seria levado a acreditar nele de uma maneira fácil. Se mostre às pessoas do jeito que você é e todo mundo vai acreditar em você. E você encurta a missão. Para que sofrer? E isso põe uma cereja ao processo da autossuficiência, que é a tentação anterior, trazendo um outro aspecto igualmente tentador na missão de Cristo, que é usar algum caminho de subterfúgio ou um caminho de exaltação pessoal. E essas questões são levantadas nesse momento de tentação. Quando a gente vai para a terceira tentação, e Satanás convida Jesus a um monte, leva Jesus a um monte e mostra toda a região até onde os olhos alcançavam. Mostra o mundo e diz: eu te entrego tudo isso com um único detalhe. Reconhece que tudo isso é meu. Reconhece que isso está comigo e eu te devolvo. Essa é uma tentação provocativa e interessante no caso de Jesus, porque todas as coisas que Jesus estava olhando ao redor daquela montanha eram coisas que pertenciam a Jesus. Jesus criou. Ele é o criador de todas as coisas. Portanto, o que Satanás está propondo é um assinte, usurpando o que é de Cristo e dizendo que vai devolver. Devolver como? Se nunca deixou de ser. Na realidade, há um segundo aspecto nesse processo, que é não precisa passar por tudo que você vai passar. Não precisa sofrer tudo que você vai sofrer. Vamos economizar o caminho. Corta caminho e eu te devolvo todo mundo e vou para outro canto. E Jesus podia ter entrado nessa situação. O que tem a ver com essa tentação é a gente querer encurtar caminhos, ou seja, a gente querer se livrar dos crisóis, a gente querer escapar das provações. E essa é a essência do texto de Pedro que abre a lição. Durante algum tempo, curto ou um pouco mais longo, seremos contristados. E é necessário que seja assim. Não dá para cortar caminho. Não tem como cortar caminho para o céu. Temos que passar por todas as fases, por todo o processo. Ou seja, o crisol, às vezes, vai arder bastante. Em certo sentido mais, em certo sentido menos, mas vai arder. Para que com isso a gente seja purificado, seja burilado e o processo necessário para aprendizado do que é a proposta de Deus e do que é o pecado na sua essência ocorra. Na sequência desse desenho, a gente vai olhar para dois aspectos importantes do modelo. Um desses aspectos é o legado resultante deste sofrimento, o legado resultante do processo educacional de Deus, do processo de desenvolvimento do cristão, e esse legado, tanto no sentido do legado de Cristo, quanto o legado da
do desenvolvimento do cristianismo, são aspectos importantes que vão aparecer lá na quarta-feira para fazer sentido a discussão da quinta-feira. A lição da quinta-feira traz o mundo real à tona. Mostra um personagem que a gente não sabe se imaginário ou não, provavelmente não, só está sendo trazido aqui com um nome diferente, que é um sujeito que passa pelo processo da transformação, da conversão. Ou seja, sai dos caminhos de Satanás, vem para os caminhos de Deus, só para descobrir, no momento seguinte a aceitar a Deus, que as coisas não vão ser mil maravilhas, uma estrada de plumas sem nenhum tipo de dificuldade. Ao contrário disso, a sua vida vai ser uma vida de exposição. E essa vida de exposição, o tempo inteiro, vai ter alguém no calcanhar fustigando, querendo que de algum jeito a gente caia de novo. E aí vem uma dúvida, uma questão central em tudo isso. Eu aceitei a Deus, aceitei a Cristo como meu salvador pessoal. Mudei a vida desregrada que tinha para uma vida de devoção a Deus. Deus não deveria me proteger? Ele não deveria me ancorar nos caminhos? Não seria essa a forma de Deus reagir, já que eu o aceitei? Essa é uma dúvida comum, presente na história de muita gente, quando as coisas ruins acontecem com pessoas boas. E esse é um dos grandes questionamentos levantados no mundo atual sobre a pertinência de Deus. Se Deus existe e se Deus é quem diz ser, por que que as pessoas sofrem? Por que que as pessoas passam por dificuldades? Por que pessoas boas sofrem neste mundo? Essa pergunta parece fazer sentido quando a gente olha e o que o mal é. Se eles são antagônicos, porque Deus não destrói o mal. O problema é que a gente está vivendo um intervalo cujas perguntas são muito mais profundas do que essas perguntas que estão relativas exclusivamente ao sofrimento. As perguntas principais são: por que o sofrimento surgiu? O que está em pauta na existência do sofrimento? E às vezes a gente esquece disso e é bom relembrar. É bom relembrar que o salário do pecado é morte. O salário do pecado não é sofrimento. O salário do pecado não é uma vida em degeneração. O salário do pecado é morte. A vida em degeneração e a vida de sofrimento é simplesmente o fato de que Deus interviu na morte e produziu um bloqueio no efeito imediato do pecado. O que significa que pessoas más passaram a viver. Quando pessoas más passam a viver, elas têm tempo para produzir o mal. Portanto, o que a gente está vendo no mundo é simplesmente o fato de que existem pessoas vivas. Todos nós. E por estarmos vivos no mundo, produzimos mal. Fazemos mal. Agimos mal. E o resultado, o mal se amplia. Como resultado disso, sofrimento. Portanto, Deus não tem nada a ver com isto. Se há alguma culpa que eu pudesse colocar em Deus, a culpa é dele ter me deixado vivo. E não do mal que eu produzo, ou que outros produzem. A culpa é Deus ter me deixado vivo. A pergunta é por que ele me deixou vivo? Ele me deixou vivo para duas coisas. Coisa número 1, que eu entenda quem ele é, para poder tomar uma decisão, se eu quero Deus ou Satanás. Se eu quero Deus, eu quero continuar do jeito que eu estou. A segunda coisa importante de estar vivo num mundo mal é entender o que é mal. Então, já que o mal é a condição, então deixa sofrer o mal para que eu entenda o mal. E entendendo o mal, eu possa decidir se eu quero continuar sofrendo com o mal ou quero o bem. Portanto, essa é a condição de Deus. A escolha pelo mal foi nossa, não dele. A escolha dele foi dar um intervalo de vida para que eu entendesse a escolha que eu fiz. E decidisse se quero continuar com essa escolha ou quero mudar de rumo. E essa é a questão por trás da provação e de todas as provações. Enquanto o ser humano não compreende isso, de alguma forma ele vai continuar transferindo para outros a responsabilidade do que acontece e tentando escapar do crisol de algum jeito. O que a gente vê na história de Israel é uma murmuração constante, ou seja, Israel
culpando terceiros pelas suas mazelas, em lugar de buscar em Deus a solução dos seus problemas. O que a gente vê em Jesus é o oposto. Em lugar de Jesus ficar chorando as mágoas a respeito do que estava sofrendo no deserto, ele vira para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para a mesma proposta de Satanás de encurtar o caminho, seja na proposta 1 ou na proposta 2, na segunda e na terceira tentações, ele também responde com a Bíblia com a mesma efetividade. No primeiro caso, não tentarás ao Senhor teu Deus. No segundo caso, só a Ele adorarás e só a Ele servirás. E manda Satanás embora. O que essas histórias nos ensinam a respeito dessa percepção do que é o mal e do que é o bem e do porquê estamos vivos. De alguma forma, essas histórias têm que trazer para a gente a perspectiva correta de enxergar o que Deus faz e o que Deus pretende. O que Satanás faz e como ele pretende deslustrar aquilo que Deus faz, para a gente poder responder certo. Vou para os últimos 3 textos da lição, lá na lição de sexta-feira. São textos interessantes para a gente manter em tela no estudo ao longo da semana. O primeiro desses textos, que está no livro Cristo Triunfante, página 119, na antiguidade o Senhor conduziu o seu povo a Refidim e pôde decidir levá-los para lá a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com ele. Em misericórdia para conosco, ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois se o fizesse, em nossa autossuficiência, veja a primeira tentação de Cristo, nos esqueceríamos de que o Senhor é nosso ajudador em tempos de necessidade. Segundo aspecto importante está no segundo texto. Ele anseia se manifestar a nós e revelar os suprimentos abundantes ao nosso dispor, e permitir que nos venham provas para reconhecermos nossa limitação e aprendermos e recorrer ao seu auxílio. Ele faz verter da rocha águas refrescantes. Isso tem a ver com a história de Mara. E o que é interessante nesse texto? Qual é a razão para a prova? Dependência, que é o contraste com a autossuficiência produzida pelo pecado. Lembra? A tentação de Eva tem a ver com isso. Deus escondeu o ouro, ele não quer compartilhar, ele não quer concorrência, e por isso ele não permite que vocês comam da árvore, porque ele não quer ninguém igual a ele. Isso é autossuficiência na sua essência. Porque Deus permite a aprovação, para eu perceber que eu tenho limites e que eu dependo dele. Então Deus quer sujeitos, escravos e dependentes dele? Não. É simplesmente a constatação de que ele é Deus e eu sou criatura. E, portanto, não tem alternativa. A dependência é natural. Na sequência, a segunda parte desse texto, do livro da minha consagração hoje, que é uma meditação matinal, enquanto não estivermos face a face com Deus, quando veremos como somos vistos e conhecermos como somos conhecidos, nunca saberemos quantos fardos ele suportou por nós. Então aqui vem um detalhe importante. Existe uma história não contada. Existe uma história não vista, que só vai ser vista por completo quando estivermos no céu. Ou seja, aquilo que a gente acha que é sofrimento, se a gente enxergasse o que Deus impediu, se a gente enxergasse aquilo que Deus protegeu, se a gente enxergasse aquilo que Deus desviou de nós e as intenções verdadeiras de Satanás para com cada um de nós, se a gente enxergasse isso, jamais a gente falaria qualquer coisa sobre os problemas que estamos enfrentando. Quando chegarmos no céu e pudermos olhar para trás e ver todas as coisas que Deus fez por nós, é que a gente vai entender até onde ele foi para que nós estivéssemos no céu. E aí o texto termina dizendo: e quanto mais teria alegremente suportado, se com fé pura os houvéssemos levado a ele. Ou seja, qual é o segredo da estrutura da vida? Tem problema? Leva para um Deus que é maior que o problema. Tem uma dificuldade? Leva para Deus que é maior que a dificuldade. Vai sofrer com a dificuldade? Sim, ele nunca prometeu que a gente não iria sofrer. Ele só prometeu que seguraria as pontas junto, para que a gente não sofresse mais do que aquilo que fosse possível de suportar. Tudo que ultrapassa a nossa potencialidade, Deus carrega. Tudo aquilo que não ultrapassa a nossa potencialidade, nós temos que carregar. Essa é uma cena importante e é um aspecto importante de lembrar. Deus leva aquilo que nós não podemos levar. Nós levamos aquilo que está dentro da possibilidade de levar, desde que a gente entenda o que é essa parte que eu tenho que levar.
Ou seja, até para levar a minha carga, eu preciso ir a Deus para entender qual ela é. Porque das duas, uma. Se eu não for a Deus, ou eu vou levar mais carga do que devo, ou menos da que eu preciso. Portanto, sim, eu tenho uma parte a desempenhar no processo. Tem algo para fazer. Por isso Jesus dizia, levai as cargas uns dos outros. Sim, tem uma carga para levar. Eu só preciso perguntar para a pessoa certa qual é a carga, para não levar mais carga do que eu devo, ou menos carga do que eu preciso. E isso é importantíssimo nessa segunda parte do texto do Minha Consagração hoje. Eu espero que a gente tenha uma boa lição, um bom estudo durante a semana, para entender mais essas dimensões, esses aspectos que envolvem essa questão do provados no fogo, essa questão do crisol, nesses diversos episódios que a lição dessa semana nos vai provocar a observar. Ok? Nos reunimos na próxima semana para revisar tudo isso. Vamos orar e aí a gente continua com a segunda parte da programação. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, podemos contar com um Deus que nos suporta, com um Deus que nos ajuda, com um Deus que não sai do nosso lado. Dá, Senhor, que possamos ter essa perspectiva e desenvolver um olhar adequado para os elementos de sofrimento que nos cercam, entendermos que a alegria está na esperança que temos da eternidade contigo e não nas dificuldades que enfrentamos nesse mundo, que são circunstanciais e devem acontecer para o nosso crescimento, mas são passageiras e vão terminar. Dá que não percamos isso de vista e possamos, passo a passo, nos aproximarmos mais de ti, desenvolver nosso caráter à semelhança de Cristo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.